postura, experiência, seriedade. No ar, Clube do Povo, o podcast Verdade com Rodrigo Simões. Saúde e paz, que Deus abençoe você e toda a sua família. Nosso convidado de hoje é ribeirão pretano, nascido e crescido na Vila Tibério, é noivo da Ana Paula Masson e pai de 2 filhos, o Gabriel e o Zualdo. Jornalista, advogado e empresário de comunicação, dono da agência Sky Comunicação e Eventos, é ex-diretor de jornalismo e atual comentarista político do Grupo Tati. É também colaborador do Jornal da Vila, do nosso querido Fernando Braga, e editor-chefe do Jornal Ribeirão, que está aqui comigo, vou mostrar daqui a pouquinho. Tibeirense e, lógico, muito botafoguense, de onde ele faz parte do Conselho Deliberativo do Botafogo Futebol Clube. Olha, pessoal, ele aborda a política com muita competência, os bastidores, na verdade, da política local. Tem independência e, por causa disso, ele é muito respeitado em todas as correntes. Eu tenho o prazer de receber aqui hoje Eduardo Schiavone. Seja bem-vindo, Schi. Rodrigo, obrigado pelo convite, um grande prazer estar aqui. Eu vi esse monte de coisa aí, às vezes nem parece que sou eu que faço tudo isso, mas é verdade, viu? É isso e um pouco mais, com certeza. Um pouco mais. É muita competência, muita independência, podemos dizer assim. Eu digo isso, e quando eu convidei o Schiavone para participar do nosso episódio aqui, do podcast, exatamente por isso. Por conhecer o trabalho dele, por acompanhar de perto e saber que aquilo que ele tem que falar, ele fala, ele trata, ele debate, ele discute e leva a informação para toda a população. E eu vejo que é isso que está faltando hoje na grande maioria dos profissionais que temos na cidade. Infelizmente, nós não temos mais o jornalismo em Ribeirão, estou falando, tá, Schi? Que tínhamos antigamente, quando tínhamos o jornal A Cidade, diário, impresso, enfim, a gente sente um pouco de falta disso. Eu sou saudosista em relação a isso. Então, você sabe, eu já te falei isso por diversas vezes, eu admiro o seu trabalho, a sua independência e a sua forma de abordar e levar o assunto para a população. É isso que a gente precisa. Precisa, e eu vou concordar com você. A imprensa, eu não passo pano em nenhuma das áreas de atuação que eu tenho. E a imprensa merece muita crítica, né? A imprensa em Ribeirão Preto está muito ruim. São profissionais que às vezes não têm o devido preparo ou que não têm a condição de atuar. A gente vê um enxugamento das redações cada vez maior e isso atrapalha no fornecimento de conteúdo, né? Tudo é muito mal feito aqui em Ribeirão, infelizmente. O Schi, eu lembro, não sendo saudosista, mas a gente esperava o Jornal A Cidade sair no dia seguinte para acompanhar ali, página 2, página 3, o que estava acontecendo de fato, seja na Câmara, seja na Prefeitura, aquele envolvimento que tinha na vida pública de Ribeirão Preto, e a gente sente falta disso hoje. Sente muita. Eu venho do jornal impresso, trabalhei no Jornal da Cidade, trabalhei na Gazeta, trabalhei em São Paulo na Folha, em outros jornais, Comércio da Franca, Jornal de Jundiaí, em vários outros do interior. Eu posso dizer o seguinte, quando comecei a minha carreira no jornal impresso aqui em Ribeirão, no Jornal da Cidade, primeiro a redação do Jornal da Cidade era maravilhosa, profissionais de gabarito. Hoje eu não encontro talvez 1 ou 2, e lá tínhamos 10 profissionais que eram de extrema competência. E, ao mesmo tempo, Ribeirão tinha a Folha de São Paulo, com profissionais maravilhosos trabalhando, Tribuna muito bem, a Gazeta Ribeirão também muito bem. Então, eu poderia te apontar aí naquela época, isso eu estou falando em 2006, 2007, que foi quando eu comecei, Ribeirão tinha, naquele momento, atuando só no jornal impresso, pelo menos 7 ou 8 profissionais que depois viraram destaques da imprensa nacional. Evandro Spinelli, o Rogério Pagnan, eu estava começando, Josimara de Pauda, que depois fez carreira até no Cidade, Viridiana Ribeiro, excelentes nomes, Jorge Aravanes, assim, são inúmeros, e todos eles conviveram naquele mesmo momento, Guto Silveiro, Mac, tudo junto no mesmo momento. Então, eu tive muita sorte na imprensa de trabalhar com gente muito competente. Sorte e competência. Como surgiu o Corneta, tá? O Corneta hoje é uma realidade em Ribeirão Preto, até pelo seu jeito extrovertido e de falar a verdade, de mostrar a realidade, doa quem doer. Como surgiu o Corneta? Cara, foi muito de fazer piada mesmo, né? Antes não era tão difundido, mas lá pelos anos 2010, eu usava muito a expressão vou cornetar tal pessoa, ou vamos cornetar, ou vamos fazer.
E isso acabou pegando. Então começaram a me chamar por corneta por conta disso. E eu, embora faça um jornalismo muito sério na minha escrita, no meu cotidiano, na conversa que eu tenho com as fontes, vou bater um papo, eu sempre sou muito extrovertido e eu não sou tão formal. O meu jeito de falar é um jeito mais brincalhão mesmo, que não tira de forma nenhuma a seriedade do que eu faço. E eu sou muito ácido, sou muito crítico naquilo que eu faço, com um jeito brincalhão, mais popular mesmo. E eu acho que isso acabou pegando. E eu não brigo contra apelido, é a pior besteira que você pode fazer. Quando começaram a me chamar de corneta, eu achei que fazia sentido com o tipo de jornalismo que eu faço. E eu tenho muito disso, Rodrigo. Eu não sou de fazer amigo. Eu estou aqui, eu tenho meus amigos, tenho as pessoas que eu gosto, mas eu, enquanto no exercício da minha função, enquanto jornalista, eu não preciso fazer amizades. Se eu tiver que criticar alguém, eu vou criticar. Nunca levo a crítica para o pessoal, nunca mexo com família ou com a vida, a moral da pessoa, mas no que se tange ao profissional, eu sou muito ácido. E eu acho que o corneta cai bem, com o meu jeito e também com essa questão de não ter muito dedo e muito papa na língua para falar. Bom, hoje você está diariamente no Grupo Tati, na FM, na antiga 93.1. Na Nova Brasil. Nova Brasil, muito bacana, né? 7h30 da manhã, 7h30, começando. 8h30. Com o Chico Ferreira, eu tenho acompanhado. Você entra às 7h40, 7h45. Então você está na Difusora FM. Onde mais no Grupo Tati? Eu faço a coluna no programa do Zé Fernando, do TH+, todos os dias comentários políticos, ali entre 8h30 e 9h15, comentários aí de 5, 7 minutos, e ocasionalmente também colaboro com o portal do grupo. Não é fixo, mas eu ainda também tenho um pezinho ali. É onde o pessoal mais me vê. E no Jornal Ribeirão, então, semanal, isso que eu queria mostrar aqui, um projeto muito bacana, né? É do Tanelson? O Daniel estava com a gente. O gráfico dele, que eu acho um jornal muito bonito graficamente, é do Daniel Torrieri, também trabalhou no Jornal Cidade. Jornal Ribeirão. Por muitos anos. O Daniel está com a gente também, cuida um pouco do comercial. E eu fico responsável pela redação, né? Muito bacana. Conteúdo, realmente vocês estão de parabéns, a equipe toda, todo o conteúdo do jornal diferente. Ele é semanal? Ele é semanal. A gente sempre faz a distribuição dele nas quintas-feiras. E está distribuindo em bancas, alguns condomínios. E tem um site também. Temos ele é eletrônico. Ele é mais impresso. Mais impresso. Nós temos um site só institucional. Nosso projeto de médio prazo é transformar num portal de notícias também. Muito bacana, parabéns, porque hoje em dia a gente sabe o tanto que é difícil você colocar um veículo impresso aí à disposição da população e o jornal realmente está com um conceito diferente, um visual gostoso, bacana de se ver. Sim, sim. De se ler, né? De se ler. E é uma remissão, justamente, esse projeto ele faz muita referência, não no gráfico, né? O gráfico até é um pouco diferente. Mas a equipe que pensou esse jornal no primeiro momento era toda oriunda ali do Jornal A Cidade, né? O Ferraz Júnior, o Daniel Basso, a própria Beatriz Camargo, o Daniel, nós todos passamos ali em algum momento e juntos, né, pelo Jornal A Cidade. E esse jornal nasceu muito disso, saudosismo. A gente tem saudade daquela imprensa e falou, vamos fazer alguma coisa nesse sentido? Um jornal com as características que o antigo Jornal A Cidade tinha, antes de ser acabado, finalizado, destruído pela EPTV, né, pelo grupo EPTV. A gente pegou muito essa referência da época que o Mac era o editor, o Guto era o Silveira era o segundo, lá, o editor adjunto, e a gente buscou essa referência para tentar fazer um produto que remete. E tá muito bacana. E eu acho que ficou muito legal. Tenho muito orgulho desse produto. Bom, vamos entrar. Eu vou pedir para o Luiz colocar o nosso primeiro quadro aí, em relação ao Schiavone, o Sindicato dos Servidores, aí já tem a notícia aí para vocês, os sindicatos está pedindo, né, na verdade, um aumento de 10,88% e 15% de aumento no Vale Alimentação. E agora, na prática, o que você prevê, Schiavone, nas tratativas entre sindicato e prefeitura? Considerando que em 2017 nós tivemos aí, 17 e 18, né, se eu não me engano, não me falha a memória, momentos difíceis em Ribeirão Preto, onde o sindicato pressionando o executivo naquele momento, em cima de reajustes, e agora a gente vem de uma campanha onde o sindicato, de certa forma, pelo menos eu enxergo dessa maneira, apoiou o candidato vitorioso, o Ricardo Silva, hoje o prefeito de Ribeirão Preto. O que vai acontecer daqui para frente?
O Ricardo vai ceder, vai dar esse aumento aos servidores de Ribeirão Preto? Rodrigo, eu vou fazer uma análise um pouco histórica aqui das últimas administrações que eu vivi. Eu vejo uma certa similaridade do governo do Ricardo com o governo da Darcy. Não no sentido de ser vandija, nada disso, mas no sentido de ser mais popular. Tá. É um governo mais próximo da população. O Nogueira, por exemplo, tinha uma distância. Nogueira, raramente você ia ver o Nogueira com a população na mesma frase. Né? Era uma coisa mais institucional. Eu diria que Gasparini, dos que eu acompanhei, Gasparini, Nogueira, eram prefeitos que tinham uma relação mais difícil com os sindicatos e nos quais os sindicatos ganhavam menos. Os funcionários da prefeitura tiveram aumentos pequenos com esses prefeitos. E eu prevejo, por conta da característica do Ricardo, um maior ganho para o sindicato e para os funcionários da prefeitura. Então, eu não acredito nesse valor de reajuste, mas eu acredito num reajuste para cima de 6%. Você acredita nisso? Eu acredito que sim. Eu acho que o Ricardo vai manter negociações com o sindicato e eu acho que ele vai ceder, sim, na questão do aumento para os servidores. Eu imagino que se fosse o próprio Marco Aurélio que perdeu a eleição, ou o Nogueira, um novo governo dele, isso seria bem mais baixo. Eu acredito que o Ricardo vai ter que ceder até pelos compromissos que fez. Mas essa conta fecha depois? E de onde sai esse recurso? Porque a gente sabe da dificuldade que é. Mas não é uma conta fácil de fechar. Ao contrário do que o Ricardo diz, ele pegou uma prefeitura extremamente equilibrada. Sim. O Nogueira aumentou a dívida da cidade, isso é um fato, só que ele escalonou isso para 30 anos. Sim. Você tinha uma dívida de curto prazo muito grande na época da Darcy, muita coisa vencida. Nogueira não, ele fez os investimentos que achou que tinha que fazer e escalonou isso por muito tempo. A prefeitura deve muito, mas deve muito num espaço amplo. E com condições de pagar. Com condições de pagar. E eu acho que o Ricardo vai trabalhar com esse cenário positivo na economia, nas finanças, né, que o Nogueira deixou. Há espaço, sim, para um aumento real, 6%, talvez, 6,5%, 7%, mas não vai ser um espaço, não vai ser um valor fácil de se dar. Vai ter implicação, sim. Para ter uma ideia, o limite prudencial que o TCE, Tribunal de Contas do Estado, determina aí que uma cidade tem é na casa dos 55. No máximo, estourando. Estourando, para ter um pouco de folga, né, e tal. A Prefeitura de Ribeirão estava na casa dos 49, 50. Nogueira baixou muito esse percentual de investimento com folha. Equilibrou. E tem espaço para você dar uma crescida ali, sim. Mas também não é um espaço gigantesco. Sim. Ele tem que fazer essa conta. Tá? Porque se ele ceder muito, ele pode ter implicação na questão dos valores. Ele tem uma bucha terrível para resolver, que é a dos professores, que tem que fazer a adequação dos salários, e a reforma administrativa que o Nogueira fez e que foi considerada irregular. Então, são quase 1.000 cargos aí, 800 e pouquinho, que se ele não resolver essa questão, a partir de abril, de maio, no caso, ele não pode nomear mais ninguém. Ou seja, é um grande desafio já nessa gestão. De imediato. E me parece, o Ricardo está deixando a desejar nesse sentido. Não tomou grandes medidas para resolver esse problema administrativo, que é muito sério. Se isso não for resolvido, e de uma forma bem rápida, ele corre o risco de não poder nomear e parar a máquina pública aqui em Ribeirão. São praticamente quase 900 cargos que estão nessa situação, e são cargos de chefia. E não só de comissionados, não é comissionado, não. Tem muito cargo lá de servidor, que tem que ser ocupado por servidor de carreira, funcionário concursado, mas que não vai poder ser nomeado por falta de previsão. Então, essa talvez seja a grande dificuldade nesse começo de governo, e até agora isso não movimentou muito. O Ricardo está meio parado. Nesse pouco mais de 60 dias, dá para você já fazer uma análise desse início de governo? Como que está acontecendo, o que está sendo, além da expectativa ou não? Enfim, como está na sua visão, na visão do jornalista, do advogado Eduardo Schiavone, atual gestão de Ribeirão Preto? Eu acho que é uma gestão que começa com muita vontade. Não se pode negar que o Ricardo está tentando dar um retorno e até uma satisfação mesmo para a população. É um governo muito mais presente no cotidiano do Ribeirão Pretano do que era o do Nogueira, até pelo distanciamento que o Nogueira sempre tratou o governo. Então, isso é muito claro. A comunicação do Ricardo é diferente, ele está postando muito em rede social, e
aí talvez seja, para mim, na minha análise, o grande problema do Ricardo. É um governo que está muito perdido. Na ânsia de fazer, na ânsia de demonstrar que está cuidando dos problemas, ele acaba não direcionando o foco dele para questões que precisam ser resolvidas. Eu vejo como coisas muito graves. Primeiro, a comunicação. O Ricardo está postando numa rede social engraçadinha, com vídeos de situações, né, enfim, e primeiro que ele não está tendo respaldo na realidade. Ele seguidamente vem fazendo vídeos prometendo entregar obras ou fazer coisas que ele não está cumprindo. Foram 3 ou 4 vídeos falando da São José, por exemplo. Prometeu para o dia 20 de janeiro, é Ele isso? prometeu para a primeira semana que ia resolver, depois prometeu para 20 de janeiro, depois disse que até o final de fevereiro. E a última novidade desse caso é que ele disse que iria cumprir o prazo que o Nogueira havia dado, que vai até o final salvo engano, agosto ou final do primeiro semestre, não lembro exatamente. Mas só aí são 4 discursos diferentes para o mesmo fato. Tem muita coisa que o Ricardo falou que ele não vai cumprir, né? E isso pega mal. E não é nenhuma crítica ao Ricardo, ele começou agora, são 60 dias de governo. Sim. E me parece que o Ricardo vem enfrentando problemas também no aspecto legal. Fiz uma matéria para o jornal nessa semana que diz exatamente isso. O Ricardo, na ânsia de fazer vídeos para a internet e mostrar que está agindo, ele está convocando empresas, por exemplo, para fazer parte dos vídeos que não podem prestar o serviço. Ele chama, por exemplo, a Estre. A Estre tem contrato com a prefeitura para fazer coleta de lixo, coleta de resíduo de reciclagem e coleta normal. Ele está chamando a Estre, por exemplo, para varrer rua, para fazer limpeza de obra que vai ser entregue. Isso é uma ilegalidade, né? A Estre não tem contrato para prestar esse tipo de serviço. E aí fica as perguntas, quem que vai pagar a Estre? Como que ela vai receber? Porque se ela não tem previsão contratual, ela não pode receber. Sim. Então, como que isso vai ser faturado? Vai se aumentar o serviço de forma artificial? Se tiver isso, é uma irregularidade no contrato. Então, na ânsia de resolver, na ânsia de fazer os vídeos e aparecer como o cara que está antenado com o que precisa ser feito em Ribeirão, o Ricardo está se atrapalhando até juridicamente também. Ele vai dizer, e a prefeitura tem todo o direito, que são questões que estão amparadas juridicamente, mas isso é mentira, não estão. Procurei todos os contratos, nenhum tem aditamento. Pode até ser feito aditamento hoje, mas até ontem esse aditamento não existia. E aí ele vai ter que conviver com essas questões. O Ricardo demitiu um médico, aquele servidor, coordenador. Isso. A sorte do Ricardo é que ele não era médico. Se fosse, o Ricardo estava cassado já. Mas ele demitiu um coordenador de unidade de saúde num vídeo e num vídeo fake. Desnecessário. Totalmente desnecessário. Não tem dúvida que ele vai responder um processo judicial e a Fundação Santa Lídia, que era contratante do profissional, também vai responder. E eu não tenho dúvida que vai perder esse processo também. Então, por uma imagem, por passar um recado, por fazer as coisas de forma atabalhoada, ele vai ter que gerar com um questionamento judicial. E essa ansiedade de gerar likes, de fazer vídeos principalmente engraçadinhos, querendo seguir a risca, e, por exemplo, do Rodrigo Manga, que é o prefeito de Sorocaba, que é um fenômeno. Sim. Isso aí, ele está numa prateleira, os demais vêm depois. Hoje, ele é a bola da vez, quer queira ou quer não, o cara é diferenciado. O João Campos, lá em Recife, o filho do Eduardo Campos, que tem todo um estilo diferente também. Não seria perigoso para o prefeito atual, o Ricardo, seguir esse caminho, querer fazer parecido com o Manga, com o João Campos e Ribeirão Preto? O Ribeirão Pretano tem um perfil um tanto que conservador, um tanto que diferente. É meio perigoso isso aí, não é Schiavone? Eu acho muito. E você tem algumas variáveis aí que são importantes. O Manga realmente é um sucesso, funciona muito para ele essa comunicação, próprio. É o estilo dele, ele criou isso. Acabou, Só que ele tem uma questão. O Manga foi eleito prefeito de Sorocaba e ele foi reeleito no primeiro turno. Com 70 e poucos por cento. Quase 75%. Isso, Quer dizer, ele pode fazer isso. Sim, ele tem a cidade ao lado dele, perfeito. Ele tem bem um colocado. aval lá de... Bem colocado. A comunicação dele não era exatamente dessa forma no primeiro governo, quando ele ganhou. Uhum. Já tinha uma pegada como ele faz, mas era mais contida. Quando você tem uma administração de uma cidade média, como Ribeirão, como Sorocaba,
por 4 anos e você tem 75% de aprovação na urna, você pode se dar ao direito de brincar um pouco mais. Exato. O Ricardo não tem 70% de aprovação. Ele ganhou uma eleição que quase perdeu com menos de 50% dos votos. 687 votos diferentes. Se você contar que a abstenção foi de 40%, você está falando aí que a abstenção quase ganha do prefeito. Sim. Então, assim, o Ricardo não tem nem de longe a mesma situação do Manga. Isso, se por um lado uma comunicação mais brincalhona vai aproximar ele da população em determinado momento, como ele não tem resultado para mostrar, da mesma forma que ajuda, se esse resultado não vier, atrapalha. Sim. O que vai se falar é, pô, esse prefeito só faz vídeo, só fica na internet, só fica no TikTok. Meus problemas estão aqui, não estão resolvidos. Então, a falta desse lastro vai prejudicar muito o Ricardo, mesmo no aspecto de comunicação. Por 3, 4, 5 meses, a população certamente vai ser tolerante. O cara acabou de assumir. Sim, concordo. Mas se não tiver resultado, esse estilo de comunicação vai se voltar contra ele muito rapidamente. Concordo plenamente. Bom, vamos lá para o segundo quadro, pedir para o Luiz colocar para nós aí. O prefeito quer transformar a GCM, a Guarda Civil Metropolitana, em Polícia Metropolitana. Então tá aí a reunião que aconteceu no Palácio. Com a mudança, o Schiavone, a nova Polícia Metropolitana poderá realizar prisões em flagrante, efetuar patrulhamento ostensivo e comunitário, incluindo abordagens e revistas, mas sem o poder de investigação. Na verdade, já foi votado, já foi discutido na Câmara em primeira discussão, né? Já foi votado já, aprovado pela grande maioria, se eu não me engano, 16 votos, as meninas do PT que votaram contra. Enfim, queria que você comentasse um pouquinho essa transformação, porque a gente já está ouvindo eco em São Paulo, muitas críticas na capital paulista, onde o Ricardo Nunes também, da mesma forma, quer transformar em polícia metropolitana. Enfim, qual a análise, qual a sua visão em relação a essa transformação aqui em Ribeirão Preto? Guarda Civil Metropolitana para Polícia Metropolitana. Nossos guardas estão preparados para isso? Penso que não, e acho que esse é um problema muito grande que o nosso glorioso Supremo Tribunal Federal criou. Inclusive, para mim, do Supremo, né? eu acho que é uma decisão juridicamente absurda, inclusive. Como, aliás, diga-se de passagem, o Supremo vem se protagonizando aí por decisões absurdas nos últimos tempos. Essa, para mim, é uma delas. A Constituição Federal é expressa e não dá poder de polícia a guardas. A guarda, ela não nasceu para ser polícia, ela nasceu para ser guarda, cuidar de patrimônio e fazer o trabalho administrativo único e exclusivamente. Perfeito. Não é um problema do Supremo. Isso vem acontecendo. As guardas já têm, na prática, poder de polícia há muito tempo. Aqui, na região, por exemplo, desde os anos 90, começo dos anos 2000, a guarda já atua como se polícia fosse, sem autorização. E agora isso vem para referendar essa decisão do Supremo. Eu acho temerário. A Guarda Municipal não é polícia. Ela não pode agir como polícia e ela não tem a competência para agir como polícia. Para o poder de polícia estadual, polícia militar, polícia civil, embora esse projeto não prevê investigação, só combate ostensivo, né? Dar voz de prisão para outra pessoa, qualquer um pode. O cidadão normal pode dar voz de prisão para alguém que esteja cometendo um crime. Isso é constitucional. Mas a partir do momento que você desloca a competência da guarda para ter o poder de polícia ostensiva para combater o crime, você está criando uma terceira polícia. Você tem a Polícia Federal, você tem a Polícia Estadual e você tem a Polícia Municipal. A Constituição não prevê Polícia Municipal. Eu acho que esse projeto é completamente equivocado. E na questão da capacitação, é muito diferente o treinamento que tem um guarda Então, é isso que eu queria abordar com você. do que tem um policial militar. A preparação dos guardas. Isso é Exato. Perigoso. Muito perigoso, muito perigoso. A gente fala desde a fiscalização, não se fala, eu não ouço falar, por exemplo, de uma corregedoria da guarda. Você tem a corregedoria municipal dos servidores normais, mas especificamente para a guarda. Você não tem a questão da formação. Os guardas passam, obviamente, tem treinamento, tem formação, mas para uma atividade que é diferente. Não tem a questão do uso ostensivo de armamento, não tem a questão do combate direto ao crime. E eu acho que a guarda, se ela efetivamente for transformada em polícia aqui em Ribeirão, como realmente está se configurando, você vai precisar modificar profundamente o Estatuto da Guarda. Porque não acho que seja compatível
o que a gente tem hoje com o poder de polícia para a guarda. Acho que é muito temerário. E treinamento, né? E treinamento. Como que vai treinar tantos homens e mulheres, né, da Guarda Civil Metropolitana de uma vez, de repente, de uma hora para outra? Como você vai proporcionar esse treinamento, esse preparo? E digo também o preparo psicológico, né? Claro, é fundamental. É fundamental. Andam armados. Andam armados, fazem uma função de extrema relevância. E eu acho que essa função é do Estado. Ela é do Estado mesmo, não Estado-nação, Estado de São Paulo, né, os estados da federação. A Constituição define assim. Eu acho muito, muito temerário quando você pega um Supremo que modifica uma análise da Constituição por uma interpretação diferente. Nesse caso, eu acho até que era para legalizar uma situação de fato, que já acontecia. A gente começou a ter problema no próprio Supremo e nas cortes superiores, quando condenações começaram a cair, condenações criminais, por conta de que o flagrante tinha sido feito por guarda, o policiamento tinha sido por guarda, e aí optou-se em adotar uma decisão para salvar o sistema penal. Eu acho que não é a melhor. Talvez você pudesse criar uma decisão intermediária que validasse o que já foi feito, até para não ficar inviável o sistema penal. Muita condenação foi feita por trabalho de guarda nos últimos 10 anos, por exemplo. Não só em Ribeirão, como no país inteiro, mas você não pode legalizar um entendimento que é contrário à Constituição. E parece que é um anseio geral, né, de todos os guardas civis metropolitanos de Ribeirão Preto. Parece que todos eles querem que aconteça isso. Vai ter algum benefício, incorporação de salário, enfim, vai ter aumento de salário? Acontece alguma coisa diferente nesse sentido? Creio que sim. Com a transformação em polícia, você vai ter um aumento na remuneração. A remuneração do guarda em Ribeirão já é praticamente, se não for maior, é pelo menos igual à questão da polícia militar. Só que você tem uma questão. O crescimento na carreira do guarda, ele não segue a mesma métrica da polícia. Polícia você tem soldado, cabo, tenente, sargento, e aí vai, né? Tudo. Plano de carreira. Plano de carreira, e isso é aumento de remuneração. Na Guarda de Ribeirão, você não tem esse escalonamento. Então, outra coisa, isso tem que ser criado. E eu acho que o que muda também na questão da função, quando você fala em poder de polícia, você dá muito mais autonomia à guarda, você abre o leque demais das funções dela, e isso vai ter impacto, sem dúvida nenhuma. Eu acho tanto que você falou, temerário, um tanto que perigoso. Vou falar do SESC agora, um assunto que veio à tona também esses dias. O SESC, todo mundo sabe, adquiriu a Recreativa da 9 de Julho, um patrimônio espetacular. Enfim, para oferecer, acredito, um turismo, lazer, enfim, oferecer algo diferente para Ribeirão Preto. Estranha, para mim pelo menos, o Schiavone, essa informação que agora a prefeitura quer que o SESC, agora SESC, né, no caso, antes Recreativa, devolva aquela área, a rua, né? A rua, Tibiriçá ali. A Tibiriçá. Esperou fazer um negócio de, se eu não me engano, 45 milhões, alguma coisa nesse sentido. Não é um tanto que estranho, também temerário para o SESC, que vai investir muito em Ribeirão Preto, trará recursos para cá, vai movimentar a economia e etc. Depois, não sei, de 50 a 60 anos, solicitar a rua de volta. Enfim, comenta para nós sobre isso também, tudo o que está acontecendo, qual a visão que você tem de tudo isso, de repente um negócio que foi feito lá atrás, aprovado pela Câmara, e agora o SESC, ao adquirir, acertar tudo, ter a Recreativa da 9 de Julho, a prefeitura vai falar, opa, peraí, devolve a rua para nós. E aí? São ações que não fazem muito sentido. Primeiro, a primeira questão essa rua em algum momento foi cedida. Muito lá atrás. Lá, há muitos anos atrás. A prefeitura permitiu que a REI cruzasse essa rua, sabe-se lá sob que condições, eu particularmente não sei, durante décadas. E aí a REI está numa situação falimentar, o prédio está para ser arrematado em leilão, não funciona, aquele prédio já não serve para mais nada da função original dele. A gente está vendo a REI quebrando e logo, logo aquele prédio vai ficar completamente abandonado. Mas já concretizou esse negócio, já entre SESC e Recreativa, eu acho que já foi concretizado. Tá, já foi arrematado. Aí me causa o que me causa uma estranheza nessa questão toda é a seguinte, a prefeitura viu a Recreativa quebrar e ser fechada, e ficar praticamente
uma situação falimentar, é um prédio perto do centro, tem uma história toda. A prefeitura viu isso e não fez nada. A hora que você tem a chance de revitalizar um patrimônio público, você vai começar a encher o saco por causa de uma rua que você mesmo cedeu há 50, 60 anos atrás. Isso aí, Não faz sentido. Parece até hipócrita, é uma exploração hipócrita dessa questão. Se já existiu a sessão e se ninguém questionou durante todo esse tempo, que se faça uma nova sessão. Tem interesse histórico e cultural ali. Schiavone, e sessão feita, aprovada pela Câmara Municipal da época, lá Sim. atrás. Isso nós estamos falando, não sei, de 50, 60 anos atrás. Sim. Com a aprovação da Câmara Municipal. Exato. Eu vejo, por exemplo, você tem uma questão mais ou menos parecida, né? Que não tem a ver com a Recra, mas tem a ver com o patrimônio de Ribeirão. Aquele prédio da antiga Antártica ali que foi comprado por uma empresa que estava até querendo fazer um shopping e aí acabou que esse shopping não aconteceu e a área está lá. Você tem um poço lá artesiano, que é o Poço Kaiser, justamente, fica ali logo na passagem da Jerônimo Gonçalves. A prefeitura está sendo alvo de uma ação, nesse momento, uma cobrança por parte da empresa pelo uso daquela terra, daquela área. Aquele espaço é um espaço particular que a prefeitura usa para fazer um poço. E captação, inclusive, que abastece ali boa parte dos Campos Elíseos, um pouco da Vila Tibério. E tem uma ação de dívida aí que está sendo cobrada pelo uso desse espaço. Se a gente for... não é injusto. É uma área que é particular. A prefeitura lá explora sem autorização. Mas a coisa de 15 anos atrás teve aí a cessão daquela rua na Vila Tibério, que ficava no meio das duas fábricas. Uhum. E numa troca de um patrimônio aqui do Palace, acabou se cedendo essa via para a Antártica, que logo depois fechou e aquilo lá ficou basicamente um elefante branco, né? Não tinha nem sentido mais. Por que deixar chegar nesse ponto? E aí essa que é a minha questão. Isso demonstra uma certa incapacidade da gestão. Quando você fez a própria cessão daquela área da Antártica para a prefeitura cedendo para a empresa, você já podia ter colocado como contrapartida você ficar com essa área do poço. É só uma questão de planejamento e organização. Isso parece que não existe na prefeitura. É o caso da recreativa. Se você está tendo a chance de revitalizar aquela área, Perfeito. fazer ela funcionar, faça uma nova sessão, não vai querer cobrar pelo uso daquela e movimentar a nossa economia, você concorda? Claro, sem dúvida. Com o Sesc funcionando, com toda a estrutura do Sesc agora dentro da Recra, você imagina o que vai movimentar, o que vai proporcionar para Ribeirão Preto. Sim. E Ribeirão é muito a prefeitura, a administração aqui, e não é essa, são todas as que eu vi, ela não é uma prefeitura favorável ao desenvolvimento, infelizmente. O que ela pode atravancar, ela atravanca. O que Cravinhos faz aqui, por exemplo, em questão de desenvolvimento, eu tive um conhecido, um amigo, que instalou na época uma indústria de química, fazia produto para veículo, cera de carro, pneu, essas coisas assim. E ele era um químico formado, mestre em química aqui pela USP de Ribeirão, e ele queria instalar uma empresa. Ele procurou por 6 meses consecutivos uma forma de instalar essa empresa em Ribeirão, porque ele mora aqui, é de fora, mas vive na cidade há bastante tempo. Ele não conseguiu sequer as licenças iniciais para fazer a empresa dele aqui. Ele foi para Cravinhos e em uma semana ele tinha autorização inicial para trabalhar. Com 1 semana e meia, o próprio prefeito da ocasião, que era o Boi Carrascosa, tinha localizado um galpão que ele podia se instalar. Ele ganhou 6 meses de isenção de aluguel. E em 1 mês ele estava operando em Cravinhos. Ele tinha tentado por 6 ou 7 meses aqui para tentar a primeira licença. Ribeirão não sabe tratar o empreendedor e não sabe atrair o desenvolvimento. Ela é uma cidade extremamente desenvolvida, mas porque é grande e naturalmente ela gera um interesse, né, das indústrias, das empresas, mas ela não sabe atrair. É o caso da Recra. Ao invés de você aproveitar o desenvolvimento que essa empresa
pode dar, Pode trazer para a cidade. até de E vai trazer, financeiro, vai trazer. Aí você começa a encher o saco da É. Récrea porque tem uma rua que foi cedida em algum momento, e aí você quer Há escrocar. 50, 60 anos, há 60 anos atrás, 60 pelo anos menos. atrás. Não pelo faz menos. sentido, né? É. E não está atrapalhando nada, porque Não. já está habituado ali. Certamente a empresa, a Ribeirão não vai pegar essa rua e fazer uma ligação Não tem o que da fazer. Tibiriçadas. Aliás, vai ser dor de cabeça para o município, Dor se de isso cabeça. acontecer. O trânsito lá já é caótico, né? Esqui, vamos lá. Próximo assunto, pedi para o Luiz colocar na tela também. Então tá aí. Ex-prefeito Duarte Nogueira no PSD e Ricardo Silva no PP. Enfim, esse cenário pode se confirmar agora no mês de março. Traga notícias para nós dos bastidores, como estão essas tratativas. É aquela tratativa que os dois negam, mas todo mundo confirma, né? O que você falou aí o cenário, nesse momento é o cenário mais provável. O Nogueira ficou encurralado, né? A grande verdade é que ele fez, na última eleição, ele fez uma aposta muito errada. Aliás, a aposta que ele fez não condiz com a fama de habilidoso na política que ele tem. Ele achou que poderia eleger o sucessor a qualquer momento, desprezou o vice e primeiro escolheu uma figura que é completamente inexpressiva. Acho que se tiver uma eleição na casa do Irata, ele não ganha, nem na própria casa dele. E ele escolheu esse cara para ser o sucessor. Um fiasco. No meio do caminho se arrependeu e acabou tentando uma composição com o André Trindade. Também não foi a melhor escolha. Inclusive, o próprio peso da administração Nogueira atrapalhou muito a candidatura do André. Se ele fosse um candidato independente que não precisasse defender insistentemente, às vezes até o indefensável, ele talvez tivesse melhor chance eleitoral. Então, o Nogueira conduziu muito mal o processo. E agora ele precisa se cacifar de novo. Se ele for candidato a deputado, ele tem uma eleição muito difícil. Eu, particularmente, tenho uma análise que, dependendo do cenário, o Nogueira não se reelege. Eu acredito que ele vai ter muita dificuldade. E as vagas aí nos partidos, eles estão todas ocupadas, né? Todos os partidos estão fechados. Para ser candidato a deputado, o Nogueira tem espaço em muitas legendas. Para ser candidato a governador, não. Sim. Eu penso, na minha análise, que o Nogueira está tentando se cacifar, lançar o seu nome como um candidato viável ao governo do Estado. Viável no sentido de que é possível que ele consiga a indicação. Não que ele tenha a chance de ser governador. Não acho que seja o caso. Mas ele quer se colocar como um concorrente viável. Para mim, o movimento do Nogueira é muito do que foi feito com o atual vice-governador de São Paulo, Felício Ramute. Ele se colocou como candidato, em algum momento, pelo PSD, inclusive. Sim. Em algum momento houve uma composição, ele foi indicado a vice e foi o vice-governador e vai ser, se o Tarcísio for candidato à reeleição. Então, eu penso que o movimento do Nogueira é esse, tentar ser governador, candidato, para tentar uma vice. E você acredita que o caminho dele é o PSD, hoje? Hoje, o caminho dele é o PSD, mas sem compromisso qualquer de ser o vice nessa composição. Sim, sim. O Kassab, que é um gênio da articulação política, ofereceu para o Nogueira apoio para ele ser o candidato do partido aqui em Ribeirão à Câmara Federal. Vamos lá. Nogueira no PSD. Imediatamente o Ricardo Silva, o grupo do Ricardo Silva, vai para outra casa. É isso? Eu acredito que esse seja o cenário. É isso aí. Na negociação com o Kassab, o que o Nogueira colocou é que ele quer ser o cara. E é natural, assim, é natural. Por tudo que ele ocupou, pelo histórico dele na vida pública, é natural que aconteça isso. E é um político de expressão nacional, não dá para tirar isso do Nogueira. Sim. Ele não viria, isso eu tenho certeza absoluta, ele não viria para o PSD para ser subalterno ao Ricardo, por mais que o Ricardo seja o prefeito da cidade. E eu acho que o Ricardo, prefeito da cidade, também não vai se submeter ao Nogueira. E o Ricardo vai para o PP. Tem um acordo, né? Dizem, né? Você sabe melhor do que a gente. Os bastidores aí. O PP já... Na prática, o PP já é do Ricardo. Isso que eu ia falar. O PP hoje, da eleição para cá, de junho do ano passado, julho do ano passado para cá, pertence, em Ribeirão Preto e região, ao Ricardo Silva. Sem dúvida. E, aliás, isso demonstra muita força, né? Porque o Ricardo desbancou da chefia do PP simplesmente o deputado constituinte Marcelino Romano Machado. Que tinha um partido há 40, 50 anos. Amigo íntimo, pessoal até do Maluf, desde aquela época
tá no PP desde que o PP existe, né? Sim. E vem comandando o PP em Ribeirão há 40, 50 anos. Então, isso demonstra a força que efetivamente a força que tem o Ricardo hoje. E a tendência, para mim, é essa mesmo, né? Já tem acerto em cima, que o Ricardo poderia ir para o PP, inclusive Sim. A tendência é que o irmão dele seja candidato a estadual pelo PP. Sim. E em se confirmando, como eu acho que se confirma a ida do Nogueira para o PSD, o caminho natural para mim é o Ricardo deixar o partido do Kassab e ir para o PP. Qual que vai ser o impacto na política de Ribeirão? Para o governo do Ricardo, eu acho que não muda muita coisa. Para o Nogueira muda muito. Ele vai ter um partido imenso, estruturado, que vai poder dar condição, eu digo dinheiro também, para que ele possa ser o candidato do partido na região. E aí, se isso acontecer dessa forma, eu acho que aumentam as chances dele ser eleito para deputado. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas você trouxe bem o cenário, era isso, exatamente isso daí. Tudo que você falou, eu vejo dessa forma também, enxergo dessa forma. Tudo está caminhando para acontecer desse jeito. Não vai bem encaminhadinho, né? E um parênteses aí, o Nogueira, um Ribeirão Pretano cogitado, o governo do estado cogitado, eu tô falando. O Baleia também foi cogitado, semana retrasada, se eu não me engano, vários prefeitos se reuniram em Brasília. Ou seja, são 2 ribeirão-pretanos, hoje, né, Schiavone, com expressão estadual, pelo menos, vamos colocar dessa forma. Lógico, são expressão nacional, mas hoje cotados aí, de certa forma, a voos maiores no estado de São Paulo. Muito, e acho que isso é relevante. Você tem o Baleia principalmente, hoje é uma figura que interfere muito na política nacional. Sim. O Baleia é talvez, se você tiver que apontar em uns 5 nomes, os maiores da política brasileira, eu coloco o Baleia entre eles hoje. Sim. Ele tem o destino de um partido como o MDB e está na mão dele, né? Isso é muito significativo. Presidente nacional, e se eu não me engano, foi reeleito ou será reeleito agora para mais um mandato, como presidente nacional. Presidente nacional. O político de expressão nacional. Eu não me recordo do último político de Ribeirão Preto candidato a governo do estado. Não sei nem se houve. Da minha época de cobertura política, eu lembro... O máximo que chegou, não sei se vamos falar da mesma pessoa, o velho Duarte Nogueira, o pai, que foi candidato a senador na época do Antônio Hermílio de Moraes. Exato. Se eu não me engano, foi o último... Eu acho que sim. Político ribeirão-pretano a tentar aí um cargo de maior expressão além de deputado. Seria isso? Eu lembro vagamente disso. Eu tive um tio que trabalhou com o Nogueira pai, né? Era cabo eleitoral dele muito próximo. Então eu sei muitas das histórias do Nogueira pai por conta desse meu parente. E lembro vagamente dessa candidatura ao Senado. E acredito que o João Cunha tenha se candidatado também ao Senado em algum momento. Se eu não me lembro do finado João Cunha ter candidatado. Eu tenho essa memória, assim, mas também não vou cravar, não vou confirmar. Mas eu lembro que brincava-se que, né, quando o Nogueira pai foi candidato ao governo do estado, ele foi não sem razão, ele perdeu a eleição, obviamente, teve muito poucos votos, mas ele dizia com orgulho que ele podia ter perdido a eleição, mas ganhou a eleição em Ribeirão. O que era natural também, né? Mas ele contava essa vitória. Dentro da derrota, ele contava essa vitória. Schiavone, vamos lá. Recentemente, a Câmara Municipal votou um título de cidadão ribeirão-pretano, tá aí as imagens, ao Bolsonaro. Necessário, desnecessário, enfim, exatamente naquele momento onde a política nacional estava fervendo, né, em todos os sentidos, com o Bolsonaro sendo alvo aí da justiça e etc. Enfim, qual análise você faz? Precisava disso? Eu vou te dizer que depende. Na análise política, eu acho que foi uma jogada muito bem feita pelo Isaac. Tá. Vou analisar primeiro a política e depois a minha opinião sobre o fato em si. Perfeito. O Isaac, vamos fazer um histórico do que é o Isaac como político. O Isaac foi eleito em 2 mandatos com menos de 2.000 votos. Ele teve 1.100 em um, acho que 1.200 em outro. Ele foi eleito porque o pai do Joaquim e ele são políticos de uma habilidade ímpar no sentido de fazer chapa. Eles sabem fazer a chapa. E tem o Valdemar Costa Neto por trás. São intimamente ligados. Isso.
E na época, o Isaac era um cara que não entraria na Câmara se estivesse num partido normal. Ele entrou nas 2 primeiras oportunidades porque se cacifou, fez a chapa que precisava fazer para ser o mais votado e para fazer o coeficiente eleitoral. É o mérito dele, isso não é o demérito. Ele conseguiu. Sim, sim. Se você pegar a eleição desse ano, ele teve quase 9 mil votos. Ele aumentou por 8, pelo menos, talvez até perto dos 9, o total de votos que ele teve em relação à última eleição. Pegou a onda Bolsonaro, né? Pegou a onda Bolsonaro. E como ele fez isso? Ele fez isso com esse tipo de ação, chamando o público do Bolsonaro para ele e buscando o confronto com quem não é o Bolsonaro. No caso, é o PT aqui em Ribeirão. Então, politicamente, para ele, faz muito sentido esse tipo de movimento. Tá. Porque ele joga para a torcida dele e cacifa o nome dele. Agora, inclusive eu brinquei com o Isaac, logo depois disso, eu falei, olha, você vai prender o Bolsonaro. Porque a primeira vez que você fez esse projeto, o Bolsonaro foi inelegível. Logo depois da proposta, ele ficou inelegível, você retirou. Você desarquivou, o homem foi indiciado, né? Está respondendo o inquérito. Se você fizer uma terceira, ele vai ser preso, né? Pela lógica, até brinquei com ele disso. Para ele funciona. E não só para ele, para a oposição funciona também. Sim. Porque você precisa do contraponto. Sim. Né? São 2 faces da mesma moeda. Cada um jogou para sua torcida. Igualzinho, exatamente. E tá tudo bem para os dois. O Isaac capta em cima do bolsonarismo em Ribeirão Preto, que é muito forte. Sim. O PT capta em cima do antibolsonarismo. Perfeito. Os dois estão, tanto é que... Brigam no plenário. E bate nas costas. E tanto é que a Duda Hidalgo teve uma grandíssima votação, a Perla foi bem. Sim. Justamente as 2 que protagonizaram brigas diretas com o Isaac. Então, politicamente, foi uma jogada bastante interessante. Agora, na prática, da mesma forma que eu não defendia qualquer manifestação do PT na época que o Lula era presidente, estava preso, ou depois que ele foi presidente, estava preso, e aí queriam jogar essa questão nacional para cá, e eu achava isso de uma insensatez muito grande, eu também acho de uma tremenda insensatez você dar um título de cidadão ribeirão-pretano para o cara que está sendo indiciado. Em que pese eu tenha muitas reservas ao inquérito que está sendo feito contra o Bolsonaro, como também o tenho em relação ao que foi feito com o Lula. Mas eu acho que pode ser politicamente muito bom, mas é moralmente, eticamente, completamente inoportuno. Você está falando de dar o título maior honraria da cidade para um cara que vai ser preso em alguns qualquer meses. momento. Eu não acho que seja legal. Mas faz muito sentido na política. E acirrou os ânimos, né? Entre os dois lados. Na verdade, é isso. Essa disputa que eu vejo de forma muito assim, eu vejo com tristeza até, porque você vê briga em família, as pessoas estão brigando hoje, ainda mais em Ribeirão Preto, tá demais o Schiavone. Ou a pessoa é bolsonarista roxo, ou é petista doente, enfim, aí tem no meio a população comum de Ribeirão Preto pagando aí, enquanto isso a cidade aí, as UPAs precisando de uma atenção muito especial, sem estrutura, a gente vê o mato alto pela cidade, a zeladoria está deixando a desejar, e dou um exemplo para você aqui, para todos que nos acompanham, o calçadão de Ribeirão Preto. É vergonhoso, está sujo, está nojento. Gente, algo precisa ser feito, precisa começar a mexer, mas para a população de uma forma geral. Não trazer para os dois lados, Bolsonaro de um lado, Lula do outro, mas assim, pensar a cidade como um todo, eu pelo menos eu vejo dessa forma, Schiavone. Eu também acho, e penso mais até. A política municipal, ela é completamente diferente da política estadual e da política nacional. E as pessoas, vamos lembrar, as pessoas moram nas cidades, então não moram no estado nem na União. Ela vive ali no município dela. E é o poder mais, por exemplo, a Câmara Municipal é um poder que é extremamente próximo. Próximo ao povo. Tem que ser próximo. E aí você perde um tempo e uma energia desnecessária discutindo Bolsonaro e Lula, concordo que são assuntos completamente fora da esfera municipal, e você não discute o problema do teu bairro, da tua rua, o problema do calçadão, o problema do centro, o problema da UPA, da CAPES, enfim. Você não discute aquilo que interessa para a cidade. Se o Bolsonaro, honestamente, se o Bolsonaro vai ter título ou não, Ribeirão Preto, não muda nada para ninguém. Exatamente. É só retórica. Perfeito. Agora, discutir o Lar Santana, que está há, sei lá, 10 anos, 6, 7 anos parado. Muito tempo. Esse tipo de coisa você não debate. Aí, para mim, é uma perda de tempo esse tipo. Quando você tenta nacionalizar o debate que deveria ser municipal, eu acho muito ruim. O foro para você discutir Bolsonaro ou discutir Lula
não é Ribeirão Preto. Perfeito. Tinha que ser Perfeito. Câmara, enfim, fora. Schiavone, o papo está muito bom, já estamos aí para quase 50 minutos de programa, mas vamos lá. Eu quero finalizar e já deixar um convite aqui. O papo foi muito bom mesmo, o Schiavone fala e desenvolve. Eu quero marcar com você, dentro da sua disponibilidade, um episódio especial para falarmos de Botafogo Futebol Clube, Botafogo S.A. Já recebemos aqui o Daniel Pitamax, foi Muito boa a sensacional. entrevista. Mas eu quero trazer você também na sua visão e falar de comercial também, um pouquinho de comercial, de Botafogo. Se você Falar do topar, comercial é uma delícia. se você Adoro. topar, a gente marcar um outro episódio, que eu Claro. sei que o assunto também é muito importante, é muito bacana, então eu quero aí deixar mais ou menos engatilhado com você, abusar do seu tempo, te trazer aí Não, com o maior prazer. novamente para falarmos especificamente do futebol ribeirão-pretano, que a gente vê também que é pouco debatido, é pouco conversado, e a gente sabe aí de tantas coisas que vem acontecendo nos bastidores, de Botafogo, e tanto no comercial também, que infelizmente, você sabe, nós somos botafoguenses, mas eu como ribeirão-pretano, eu falo, o comercial vive um momento difícil, partindo aí para a 4ª divisão, e eu acho que vai ser inevitável esse caminho para o comercial, enfim, mas eu quero falar com você desse assunto num outro momento, se você, lógico, topar, aceitar, vir com a gente. A Câmara hoje de Ribeirão Preto, de 22 vereadores, 18 ou 19, de 18 a 19, estão na base do prefeito Ricardo Silva. É perigoso isso? Muito, e já vivemos momentos em que isso foi temerário, né? Eu acho muito perigoso. E acho que a Câmara, como ela está configurada hoje, quando você foi presidente da casa, por exemplo, você tinha claramente 2 grupos, você tinha uma Sim. disputa ali. Sim. E eu acho isso muito saudável. Sim, tem que ter, Tem que ter. tem que ter. E, no caso, acaba se tendo um grupo que, mais do que base, aliado ou não, é um grupo que é o que define Tudo. tudo na Câmara. É um Pra onde trator, vai. é um trator, passa por cima. O Nogueira soube fazer o jogo, e esse grupo, que no começo era até desfavorável a ele, vamos lembrar que no primeiro ano, a primeira e a segunda Câmara foram de oposição ao Nogueira. Sim. Oposição, dá para falar assim. Depois houve Era uma... dividido, é o que você falou, era dividido. dividido. Era homogêneo. Então tinha ali um projeto que passava, era uma coisa que tinha que se negociar mais. O Nogueira, a duras penas, aprendeu que ele tinha que ter a Câmara do lado dele. Só que o que virou a Câmara no final do governo, principalmente no último, foi uma vergonha. A Câmara basicamente passou o trator em cima de temas que deveria ter debatido. Fala aqui pró-urbano, própria Transep, enfim, todos esses temas, o governo passava o que queria, do jeito que queria, contra o interesse da população de Ribeirão Preto. Isso não pode acontecer. Eu vejo esse ano uma Câmara que vem do mesmo jeito, que terminou a última. Pior. Talvez até pior. Mas eu vejo, eu tenho uma luz no fim do túnel. Eu acho que pro ano que vem, quando vai haver eleição, eu acho que existe uma possibilidade da formação de um bloco que seja mais de oposição. Não sei se exatamente ao Ricardo, mas ao Isaac, ao atual comando da Câmara. Não acho que vai ser um grupo hegemônico, não vai passar o grupo do Isaac, mas eu consigo ver ali 6 ou 7 vereadores menos alinhados com os interesses do prefeito e, por consequência, do Isaac na condução. Eu acho que essa é uma possibilidade. Então, pode ser que não me surpreende se um bloco de 5 ou 6 vereadores, por ano que vem, começar a colocar umas manguinhas de fora. Mas hoje está difícil, né? Hoje, na prática, o que a gente vê, que a gente acompanha, são as 3 vereadoras do PT. Sim. Posso estar enganado, mas talvez o Rodine não caminha, pelo menos, com o Ricardo. Então, você tem aí 18 vereadores 18. que votam com o prefeito. Religiosamente, né? Eu acho que é isso. Talvez pode-se chegar nos 15 para a próxima, se as coisas correrem como eu acho que podem correr. Mas, de todo jeito, continua sendo um massacre. Não vai mudar a forma de se relacionar com a Câmara. Agora, o que a Câmara poderia fazer é investigar mais, é fiscalizar mais. Mesmo sendo uma Câmara, basicamente, que apoia o prefeito, ela tem que cumprir alguns requisitos de apuração aí, que ela não vem fazendo. Rapidinho, então, nosso tempo está... Existe caixa preta hoje na prefeitura de Ribeirão Preto? Existe. Muita caixa preta. E que não é do interesse nem do atual, nem do ex que venham a público. Isso é a pior coisa. Se você tem um governo que assume que quer destruir uma caixa preta e mostrar que estava dentro,
aquilo lá, de uma certa forma, fica público e você pode até tomar as medidas que são necessárias. Mas tem uma caixa preta que é universal e que as pessoas, os governantes não querem que venha à tona. Esse é o grande problema. Muda governo, muda-se a direção, mas algumas coisas continuam como dantes. Transep é uma delas. A RPMob, a Codep, são grandes caixas pretas há muito tempo na administração. Eu acho que ninguém tem muito interesse de abrir, não. E a Transerp, no caso a RPMob, manteve, né, o mesmo superintendente, enfim, até de forma, com pouca transparência, pelo menos eu penso dessa forma, o Ricardo, que vinha anunciando em dezembro todos os secretários, em relação à RPMob, ele silenciou, literalmente silenciou, chegou no dia 1º de janeiro, anunciou o Gali, que é o mesmo superintendente do governo anterior, no governo atual. Exato, e o Gali já tinha dado algumas novidades até no governo da Darcy, né? Ele participou do governo da Darcy, depois entrou... Foi do Daerp, se eu não me engano. Foi do Daerp, exato. Entrou depois no Nogueira e permaneceu. Você não pode falar em mudança mantendo o mesmo superintendente. Então, tudo que acontecia no RPMob, na antiga Transep, vai continuar acontecendo. É uma caixa preta. Os grandes contratos problemáticos hoje, tirando os que estavam sob o comando do Toninho da Azabud, esses têm muito problema também. Mas, tirando o Toninho, tudo que tem potencial para dar problema na administração tem a digital do Gali e está na Transep. Então, eu não duvido que, em algum momento, isso vai acabar. Se o Ministério Público fazer o trabalho dele, né, enfim, vai estourar. Isso que eu ia te perguntar, para finalizar mesmo, Ministério Público é atuante em Ribeirão Preto? Nunca, é um Ministério Público extremamente omisso. Poucas vezes eu vi o Ministério Público tão omisso, medroso, quanto o Ministério Público em Ribeirão Preto, com pouquíssimas exceções. O Ministério Público em Ribeirão, eu vou finalizar rápido também, para não tomar muito tempo. O papo é bom. Quando é bom é divertido, né? Mais gostoso. O Ministério Público em Ribeirão, eu tenho 20 e tantos anos lá de jornalismo, trabalhei em 7, 8 cidades, eu nunca vi o que aconteceu aqui. Até hoje eu não consigo entender. Na época que houve a denúncia da farra das ambulâncias, que eu fiz, inclusive, você teve uma investigação da Polícia Federal que constatou um crime de improbidade, que pediu o indiciamento das figuras aí que estavam envolvidas, e esse relatório, finalizado pela Polícia Federal, foi entregue para o Ministério Público. Eu tinha certeza que essa ação que ela não viraria uma condenação, mas eu confesso que eu esperava que houvesse pelo menos uma ação judicial. Teve um promotor de Ribeirão que simplesmente desconsiderou um parecer, um relatório oficial da Polícia Federal indicando crime de improbidade administrativa e outras coisas, né, conluio para licitação, e simplesmente contra a recomendação da Polícia Federal nem se instaurou o inquérito, né, nem se fez a denúncia. Então, isso mostra o que é o Ministério Público. Eu nunca vi um promotor trabalhar contra uma investigação da Polícia Federal. E aconteceu. Você vê, se o Ministério Público de Ribeirão Preto acordar desse sono profundo, muitas coisas podem acontecer na cidade. Muitas coisas. Essa é uma das primeiras que eu coloquei no jornal. Essa questão da licitação, que é prestação de serviço sem contrato. É a primeira e eu tenho certeza que não vai ser a única. Basta um pouquinho de vontade de investigar. Bom, gente, o papo realmente é muito bom, quase 1 hora aí de episódio. Eduardo Schiavone, advogado, jornalista, conselheiro do Botafogo, um botafoguense apaixonado, filho da Vila Tibério, apaixonado, leva o nome da Vila Tibério para todos os cantos também. Quero dizer da alegria, tá? Da satisfação em poder receber você aqui nesse papo que realmente foi muito bacana, aproveitamos bastante, muitas informações, e é isso que a gente gosta, é isso que a gente precisa. Falamos no início do episódio, mostrar para a população realmente aquilo que acontece e não ficar com cortina de fumaça, e você realmente faz esse trabalho. Você mostra aquilo que está acontecendo. Eu espero tê-lo novamente num próximo episódio e reafirmando aí o compromisso de falarmos de futebol de Ribeirão Preto, principalmente de Botafogo, Botafogo SA, que você conhece muito. Se eu não me engano, você também está no conselho da SA ou só no conselho do UFC? Do UFC. Do UFC. Fiz algumas participações especiais. Mas você vai falar isso em outros programas. No próximo programa, você aceitando o convite, a gente vai marcar para o Schiavone poder trazer um pouquinho mais também de Botafogo, de comercial, enfim, falar do futebol no interior
do futebol ribeirão-pretano. Esqui, muito obrigado, viu? Deus abençoe muito. Leve o nosso carinho, o nosso respeito, admiração e continue com esse trabalho. Você realmente presta serviço para a população de Ribeirão Preto e um excelente trabalho, tanto no Jornal de Ribeirão, no Jornal da Vila, do nosso Braga, no Grupo Tati de Comunicação, que está aí dominando com rádio, com portal, com TV, enfim, muito bacana da gente acompanhar o Grupo Tati e esse trabalho que vocês realizam pela cidade. Deus abençoe. Rodrigo, obrigado pelo convite, um prazer mesmo, o papo foi muito gostoso. Estou à disposição para quando quiser. E eu acho que o jornalismo tem esse viés, ele é muito importante, ele precisa trazer informação e dar condições para a pessoa saber o que acontece e ter as suas conclusões. Eu não gosto que ninguém pense igual a mim, eu só quero levar informação, cada um que pense como quiser, e eu acho que saber das informações é fundamental para você tomar a melhor escolha e tomar a melhor decisão. Se o jornalismo fizer isso, se eu conseguir fazer isso, para mim já está ótimo. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, forte abraço a todos vocês.